Olá, bom dia, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Vamos, como de costume, fazer nossas orações, agradecendo a Deus por mais um dia e por tudo, não é isso? Feche os olhinhos. Muito bem. Agora, vai lá, pega a agenda, certo? Coloca a data de hoje, coloca atividade no livro de história, página 431 e 433, certo? Muito bem. Agora vai lá, pega o livro de história, abre na matéria 431. Pegaram? Muito bem. E hoje vamos falar sobre dois temas diferentes: o papel político e social da mulher, e vamos falar também do Estado Novo, certo? Vamos lá. Abriram na página 431. Pronto, aí tem aí, ó, que esse papel político e social da mulher foi onde as lutas femininas por direito de civis e democrático começaram na segunda metade do século XVIII, com reivindicações por direito a voto, ao divórcio, à educação, à igualdade, a condições de trabalho e de salário. Então, aí as mulheres foi quando lutaram pelos direitos de igualdade, para ser todo mundo igual, né? Então, no Brasil, com a Constituição de 1934, as mulheres obtiveram direitos de voto e também passaram a ter direito de se candidatar, que não tinha, né? Antigamente era só os homens que se candidatavam, as mulheres não. A primeira mulher a se candidatar, a participar da política brasileira foi Carlota Queiroz. Ela foi eleita a deputada federal em 1934. Carlota, ela era médica e era também pedagoga. Outra mulher também que se destacou na política brasileira no século XX foi a advogada e bióloga Beta Lutt também. Então, sendo assim, somente no século XX, 21, foi século 21, no ano de 2011, não sei se vocês lembram, mas deve estar lembrado, né? Que o Brasil elegeu a primeira presidente da República. Olha, essa daí foi bem conhecida, essa primeira presidente da República. Foi bem conhecida. Que foi quem? Que foi Dilma Rousseff. Não é isso? Ela foi bem conhecida e bem falada até hoje, ela é, né? Pronto, então isso aí foram os direitos que as mulheres obtiveram nesse tempo, de ter direito a um divórcio, de ter direito a um salário digno, a ser igual ao homem. O homem vai se candidatar, a mulher também vai, certo? E a ter direito a várias coisas também. Aí vocês vão responder a atividade da página 431. Em seguida, vamos falar também do Estado Novo. O Estado Novo, que foi de 1937 a 1945, certo? O que foi esse Estado Novo? O que foi? O Estado Novo foi a terceira e última fase da Era Vargas, do governo de Vargas, e sucedeu, portanto, as fases do governo provisório de 1930 a 1934. Vocês lembram que na aula passada eu falei desse governo provisório? E do governo constitucional, que foi de 1934 a 1937. O Estado era o fato de ter sido propriamente um regime ditatorial, certo? Inspirado no módulo nazifascista, que era a mistura, não é? Aí era só face, nada cumpriam. Europeu. As principais características
do Estado Novo foram o autoritarismo, o foco na industrialização brasileira, a censura e a centralização do poder. Essa daí foram as principais características do Estado Novo, certo, gente? Vou passar um videozinho para vocês. Vocês vão assistir o vídeo, em seguida vão responder a atividade, tá certo, meus amores? Beijo, fique com Deus e até amanhã. Tchau! Olá, eu sou a professora Jéssica Frontelli. Se essa é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. Te convido agora a se inscrever no canal, nos seguir nas redes sociais e deixar o seu like. Claro, se você gostar do vídeo. Hoje nesse canal nós falaremos da segunda parte da Era Vargas. Vamos falar do governo constitucional e do Estado Novo. E perdeu a primeira parte? Então dá uma pausa no vídeo, corre lá assistir e depois volta a conferir o vídeo. Mas antes, vamos testar a sua atenção. Enigma partir. Presta atenção nesse quadro. Ele contém 2 palavrinhas sobre o tema que vamos falar hoje. Elas aparecerão durante o vídeo. E no fim do vídeo, o enigma volta e eu quero ver se você vai acertar, hein? Se acertar, deixe um comentário com a hashtag Desvendei. Combinado? Agora bora para a segunda parte da nossa videoaula sobre a Era Vargas. Governo constitucional. Na fase constitucional, o governo de Vargas, em teoria, iria até 1938, pois Vargas não poderia concorrer à reeleição. No entanto, a política brasileira como um todo, e o próprio Vargas, inclusive, caminhava para a radicalização. E assim surgiram 2 grupos, a A e B, Ação Integralista Brasileira, que era um grupo de extrema-direita que surgiu em São Paulo em 1932. Este grupo ele possuía uma inspiração no fascismo italiano e expressava os seus valores nacionalistas. O líder da AIB era o Plínio Salgado, e eles eram chamados Camisas Verdes, e a saudação principal desse grupo era o Anauê, e o seu lema era Deus, Pátria e Família. Já a ANL, a Aliança Libertadora Nacional, era um grupo de orientação comunista, que surgiu como uma frente aí para lutar contra o fascismo no Brasil. E ela se converteu em um movimento que buscava tomar o poder do país pela via revolucionária. E o grande líder desse grupo era Luiz Carlos Prestes. A ANL, inclusive, foi a responsável por uma tentativa de tomada do poder aqui no Brasil em 1935. Esse movimento ele ficou conhecido como Intentona Comunista. E ele foi deflagrado em 3 cidades, no Rio de Janeiro, Natal e Recife. Mas ele foi um total fracasso. A corrida eleitoral então previa a derrota do candidato de Vargas nas próximas eleições. Como o próprio Vargas também desejava se manter no poder, foi feito um plano que levaria a um golpe de Estado. Em novembro de 1937, dentro do Palácio do Catete, foi achado um plano comunista para a tomada do poder, o chamado Plano Cohen, que era falso. Com a ameaça do golpe, Getúlio Vargas então decretou o estado de sítio, instalando o Estado Novo. Estado Novo. No dia 10 de novembro de 1937, então, era anunciado em cadeia de rádio, olha o uso do rádio pelo presidente Getúlio Vargas, hein? O Estado Novo. Tinha início então um período de ditadura na história do Brasil. Sob o pretexto da existência de um plano comunista para a tomada do poder, o Plano Cohen, Vargas fechou o Congresso Nacional e começou a governar a partir de decretos-leis, ou seja, as determinações de Vargas não precisavam da aprovação do Legislativo, pois já possuíam força de lei. Todos os partidos nesse período foram fechados e colocados na ilegalidade. Nesse período também surgiu uma nova Constituição, que ficaria conhecida como Polaca, por ter sido inspirada na Constituição da Polônia, de tendência fascista, centralizadora e autoritária. O golpe de Getúlio Vargas foi organizado junto aos militares e teve o apoio de grande parcela da sociedade, uma vez que desde o final de 1935 o governo reforçava sua propaganda anticomunista. A sociedade então tinha medo do comunismo, que era considerado mal, um bicho-papão.
A partir de novembro de 1937, Vargas então impôs a censura aos meios de comunicação. Ficou a cargo do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que era responsável por censurar as opiniões contrárias ao governo e produzir a propaganda que ressaltava o regime e o próprio Vargas, influenciando também na criação da identidade brasileira, utilizando da cultura, do futebol, dos sambas de exaltação, dos meios de comunicação, dos artistas, para exaltar o nacionalismo, o amor exacerbado à pátria. Para fazer a propaganda do governo, foi criado também um jornal diário no rádio, chamado A Hora do Brasil. Sim, gente, é a voz do Brasil que tem aí até hoje. Para reprimir os inimigos políticos, também foi criada a Polícia Secreta. Nesse período do Estado Novo, Getúlio Vargas deu continuidade à sua política trabalhista, com a criação da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, em 1942. Esse tema é muito importante. Quem quiser saber mais sobre o tema, vou deixar aqui no card, na descrição, um vídeo que aborda exatamente as leis trabalhistas no governo Vargas. Mas, sem dúvida, o principal acontecimento no Estado Novo foi a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial contra os países do eixo. Fato esse responsável pela grande contradição do governo Vargas, que dependia economicamente dos Estados Unidos, mas possuía uma política semelhante à política alemã. Pois era uma contradição, né, gente? O Brasil era uma ditadura e estava lutando ao lado das democracias contra as ditaduras europeias. É, no mínimo, contraditório. A participação brasileira na Segunda Guerra e o desgaste desse projeto político autoritário enfraqueceram o Estado Novo perante a sociedade. Assim surgiram várias demandas por novas eleições. E Vargas se sentiu pressionado até que decretou, para o fim de 1945, a realização da eleição presidencial. Surge então uma campanha em 1945, o queremismo, que queria então uma constituinte, mas com Getúlio ainda no poder. O lema "Queremos Getúlio" espalhou-se fácil pelo país, mas no dia 29 de outubro, Getúlio Vargas foi deposto pelo alto comando do Exército. Chegava ao fim a Era Vargas. Mas não se engane, não foi o fim de Getúlio Vargas, que em 1951 retornaria à presidência pelo voto popular. Mas, sem dúvida, o grande legado da Era Vargas foi o populismo, que em linhas gerais entende-se como controle do Estado sobre as massas urbanas, procurando sempre agradá-las, mas favorecendo sempre as elites, principalmente a urbana. Tudo que o governo realiza cai sobre as graças da figura do próprio governante. Questão do Enem de 2018. Essa imagem ela foi impressa em cartilha escolar durante a vigência do Estado Novo, com o intuito de: letra A, destacar a sabedoria inata do líder governamental; B, atender a necessidade familiar de obediência infantil; C, promover o desenvolvimento consistente das atitudes solidárias; D, conquistar a aprovação política por meio do apelo carismático; E, estimular o interesse acadêmico por meio de exercícios intelectuais. Agora dá uma pausa no vídeo, pensa e responde. Vamos lá para a resposta certa então. E a resposta certa é a letra D. Conquistar a aprovação política por meio do apelo carismático. A gente tem que lembrar nessa questão que a política ditatorial que o Vargas aplicou, ela alimentava sempre uma imagem positiva, tá? Do próprio governante, né? Uma imagem positiva do Vargas, onde o Departamento de Imprensa e Propaganda, que era o DIP, ele tentava criar essa imagem de boas aparências do governo Vargas, com o objetivo único, então, de sempre ganhar o apoio popular, ganhar o apoio das massas. Agora vamos voltar, então, no enigma do Partiu. E daí, prestou atenção na aula? Já sabe a resposta? Vamos lá, então. Então, vamos resolver o nosso enigma. E a palavra é plano Cohen. E daí, você acertou? Comenta aqui embaixo pra mim, hein? Se acertou, comenta a hashtag Desvendei. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito, ative também as notificações, comente, compartilhe também. Me ajude a espalhar o conhecimento. Então, como tradicionalmente nesse canal, partiu!